Olá, amigos da web! Hoje a NN traz notícias de saúde, comunicação e evangelismo através de centros de influência. Mais de 6.700 pessoas receberam cuidados médicos gratuitos durante a 6ª edição de Your Best Pathway to Health Clinic, em Phoenix, no estado norte-americano do Arizona. O evento contou com mais de 3.300 voluntários, incluindo profissionais de saúde. A ajuda foi oferecida àqueles que necessitavam de cuidados médicos, dentais e ópticos. Os serviços incluíram massagens, cirurgias, prescrição de medicamentos e aconselhamento sobre estilo de vida. Mais de 40 milhões de dólares foram doados para ajudar a mais de 7.000 pessoas, independentemente de sua raça, religião ou do estado onde vivem. So I'm on Facebook one day and I see this post. Estava no Facebook um dia e vi esta propaganda anunciando este evento especial. Eu me perguntei, será que é real? Então dei um clique e vi a doutora Lila na prefeitura de Phoenix anunciando o evento. E claro, era real. Pensei que isto seria uma grande oportunidade e vim em busca dela. Estivemos orando e uma pessoa teve um grande trabalho com a máquina de raio-x. 2 das 3 máquinas de raio-x quebraram. Então, clamamos ao Senhor Deus. 15 minutos mais tarde, um rapaz se aproximou, tocou em meus ombros e me disse, Jen, posso falar com você? E me falou, a máquina está funcionando. Este é o técnico que não pôde explicar o que passou. Estivemos orando, Senhor, por favor, faze algo realmente milagroso. Até o técnico não entendeu o que aconteceu. Ó Senhor, humildemente, de forma humilde viemos a Ti, pedindo que o ajudes, que o cures, que ele esteja disposto a entender que o Senhor sempre esteve ali. Nosso principal objetivo foi dar a eles o maior presente que podíamos dar, nós mesmos. Isto é missão. Isto é missão cumprida. Isto é missão cumprida em conjunto. Agora vamos para a Ásia Central. A cidade de Pavlodar, em Cazaquistão, tem uma nova clínica administrada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Foram 3 anos de trabalho para construir o centro médico. O estabelecimento oferece aulas sobre princípios de vida saudável e prevenção de doenças da coluna, dos músculos e do sistema ósseo. Ali, os pacientes vão ter aulas de como deixar de fumar e de nutrição saudável. E ainda, acesso à hidroterapia, massagens, exercícios físicos e técnicas de caminhada escandinava. Além disso, uma equipe de médicos e enfermeiros oferece exames básicos como pressão arterial, índice de massa corporal, estatura e peso. Da Ásia para a Oceania. Na Austrália, após vários anos, o programa matinal Breakfast Show da Rádio Adventista Faith FM finalmente passou a ser feito ao vivo. A equipe que apresenta a atração no estado de Nova Gales do Sul trabalhou durante meses preparando a transmissão ao vivo. Um número crescente de pessoas tem aceitado a Cristo e se tornado adventista devido ao trabalho da Faith FM. Através da atração ao vivo, os produtores esperam fortalecer ainda mais a conexão com os ouvintes. E a última notícia vem da Europa. Há 100 anos, a Estônia se tornava uma nação independente. Em meio às celebrações, o presidente do país pediu que os cidadãos fizessem algo em favor de mais de 1.300.000 habitantes da nação. Os 1.500 adventistas do país atenderam o chamado ao serviço. Os fiéis estabeleceram um centro de influência em Tallinn, a capital do país, e esperam contar com uma variedade de programas missionários. Eles dão terapia, fisioterapia, massagem, treinamento a uma pequena loja. Isto é diferente da igreja, é um contato. Pelo menos nesse caso, é um tipo de negócio no edifício da igreja.
can't, at least in our case, you can't do. As pessoas que temos aqui, quando elas vêm comprar, se convertem em clientes e nos tornamos amigos delas. Por isso é fácil convidá-las às atividades que realizamos aqui. Bem, isso foi tudo por hoje. Se Deus permitir, na próxima semana estaremos de volta com mais notícias positivas de amor e esperança. Um abraço, que Deus abençoe. Numa região remota do norte da Índia, um pioneiro da Missão Global usa uma bola de voleibol e uma rede para evangelizar a sua aldeia. O pioneiro DQ tinha um sonho, queria estabelecer uma presença adventista na comunidade onde não havia nenhuma igreja cristã. DQ começou por criar um clube de voleibol. Ele cobrou uma pequena taxa de participação para poder comprar uma bola e uma rede. Depois começou a ensinar os jovens a jogar. Rapidamente se espalhou a notícia sobre o clube e os participantes passaram de 40 para 150 jogadores. Hoje, este clube é uma grande atração entre as aldeias das redondezas. Mães, pais e irmãos, toda a família vem ver os torneios. Este é o meu jogo favorito. Praticar este desporto dá-me sempre muita energia. Gosto muito de jogar com os meus amigos. Temos boa camaradagem e este jogo une-nos. Os jovens sentem-se revigorados pelas atividades e muitas vezes vêm para treinar e fazer exercícios. Esta atividade é uma boa influência para os jovens da aldeia. Eles devem abster-se de travessuras e de se meterem em problemas, porque aqueles que têm maus hábitos não podem jogar. As lições que aprendem aqui vão muito além do futebol. Os jogadores desenvolvem o caráter e a confiança ao trabalharem juntos. Os pais estão contentes com as mudanças que vêm nos filhos. Quando o DQ visita as famílias, as portas estão sempre abertas. Ele percorre longas distâncias de bicicleta. Por vezes tem de pedalar 16 a 32 km para levar a mensagem da esperança. Aqui, um grupo de mães ouve atentamente sobre Jesus pela primeira vez. DQ fala com um senso de amizade e envolvimento pessoal que mostra o seu amor e interesse pelo bem-estar dos aldeões. Os jovens também admiram o treinador DQ, estão desejosos de ouvir histórias dos heróis bíblicos que venceram com a ajuda de Deus. Os jogadores oram frequentemente pela comunidade e pelos amigos e antes dos jogos. O jogo é uma forma de criar laços com a comunidade e fazer amigos. Eu distribuo panfletos para reunir as pessoas. Também relacionamos os jogos à igreja e, por vezes, fazemos o culto no lugar onde jogamos. Atualmente há uma pequena igreja na aldeia. Cerca de 66 crentes reúnem-se regularmente para cantar, orar e adorar a Deus. O DQ lidera este grupo de crentes durante a semana e ao sábado. O sonho do pioneiro DQ de criar um novo grupo de crentes adventistas na comunidade realizou-se, mas ele sabe que ainda há muito trabalho para fazer. Quando olha para o que Deus já fez nos últimos 7 anos de trabalho aqui, o DQ fica confiante de que o futuro será brilhante. Ore, por favor, pelo trabalho da Missão Global entre as pessoas não alcançadas do norte da Índia. Ore pelo DQ enquanto ele dá continuidade ao seu ministério através de atividades desportivas. Precisamos de muitos mais pioneiros a trabalhar nestas regiões. Este e outros projetos da Missão Global foram beneficiados com as suas ofertas. Este trimestre, a sua oferta do 13º sábado vai apoiar 3 projetos na divisão norte-americana. O Centro Vida Nova, uma escola para alcançar nativos americanos para Jesus, uma outra escola nativa no Canadá e uma escola missionária na missão Guam, Micronésia.
encontro com o passado. Há algum tempo atrás, folheando um velho livro de emoções, a magia dos momentos que o tempo apagou, os amigos, as promessas e as canções, os abraços apertados, os sorrisos verdadeiros, as histórias partilhadas ao luar, compromissos assumidos com o Salvador Jesus, a vontade imensa de avançar e a certeza eterna de ganhar. Com o olhar no céu, imitar Jesus, estender as mãos e abraçar a cruz. E hoje é forte o sentimento que aperta o coração quando o busco e não encontro mais companheiros e amigos que ficaram para trás na procura de outros ideais. Mas eu quero fazer tudo para um dia os rever num lugar muito especial, com o amigo Jesus Cristo e cantando a uma voz, nada mais nos vai separar. Na cidade celestial, com o olhar no céu, imitar Jesus, estender as mãos e abraçar a cruz.
Muito obrigado, Parreirinha. É uma grande alegria ter o Parreirinha aqui no nosso meio. Ele já foi membro da nossa igreja, como se recordam, quando a sua filha era pequenininha. Agora está uma mulher, não é? Tem andado por terras alentejanas e por Setúbal também, não é? Já agora eu gostaria de fazer uma pergunta. Quando é que pedes a transferência para o Barreiro? Portanto, é sempre uma satisfação ter aqui o Parreirinha. Muito obrigado e que Deus possa abençoar a tua família. Quero cumprimentar toda a igreja e todos aqueles que nos veem pela internet. Que Deus possa abençoar a todos. Eu hoje gostaria de meditar convosco sobre a vida de Salomão e o livro de Eclesiastes. O título, Como alcançar felicidade e paz de espírito. Salomão. Todos nós conhecemos a história de Salomão. Quem foi o pai de Salomão? Como se chamava? Rei Davi. E antes de Davi, qual foi o primeiro rei de Israel? Saul. O que quer dizer que Salomão foi o terceiro rei de Israel. Saul, Davi, Salomão. E quando Davi ainda era muito novo, o seu pai faleceu e Salomão foi constituído rei. E ele fez uma oração que é muito conhecida, a famosa oração de Salomão. O que é que ele pediu a Deus? Sabedoria. Interessante. Ele podia ter pedido a vitória sobre os seus inimigos, podia ter pedido riquezas, podia ter pedido muita coisa, poder, mas pediu a Deus, porque ele era humilde, ele tinha um espírito humilde, ele pediu a Deus que lhe desse sabedoria, inteligência e entendimento para governar todo o povo de Israel. Ele realmente tem uma prova de grande sabedoria e humildade. E como é que Deus respondeu? Deus deu exatamente a Salomão aquilo que ele pretendia. E além de sabedoria, deu-lhe também riquezas e honra e poder, não é? E deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento. E largueza do coração como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Salomão foi realmente um rei, um homem sábio. E nós podemos comprová-lo ao ler os livros que ele escreveu. Queremos falar mais à frente. Foi ele que construiu também o famoso Templo de Salomão, o Templo de Jerusalém. Era considerado uma das obras magníficas da Antiguidade, uma das 7 maravilhas da Antiguidade. Era realmente um templo magnífico. Ele gastou ali, enfim, muito ouro, muita prata na construção daquele templo, madeiras preciosas. Deus merecia exatamente aquilo que Salomão fez. E ele fez uma obra grandiosa à altura do grandioso Deus que Salomão tinha. Outra imagem daquilo que se pensa ser o Templo de Salomão. E Salomão decide aplicar o coração a esquadrinhar, a investigar e a informar-se da sabedoria e de tudo quanto sucede debaixo do céu. Ele pretendeu experimentar tudo, conhecer tudo, para chegar à conclusão do que é que era melhor que os filhos dos homens fizessem. E ele começa por se dedicar, enfim, às festas, aos banquetes, ao vinho, regendo, porém, o coração com sabedoria, como ele dizia, sem cair em excessos, e entregar-me à loucura, até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu durante o número dos dias da sua vida. Portanto, Salomão queria experimentar tudo. Para quê? Para ver o que é que daria mais satisfação, o que é que poderia fazer de melhor nesta vida para que fosse mais feliz e alcançasse um maior grau de satisfação. Ele fez também obras magníficas. Edificou casas, palácios, vinhas, hortas, jardins. Poderemos ter uma ideia, uma pálida ideia do que seriam os maravilhosos jardins e as maravilhosas obras que Salomão, portanto, construiu. E eu olhei para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que o trabalhante tinha feito, e que conclusão é que ele chega? Tudo era vaidade, tudo era vão, tudo era vazio, tudo era uma ilusão. Nada disto que ele fez lhe deu a verdadeira felicidade que ele pretendia. Mas ele continua. Adquiriu servos e servas e tive servos nascidos em casa. Também tive grandes possessões de gados e ovelhas, mais do que aqueles que existiram antes de mim em Jerusalém. E começa também a amontoar muita riqueza, muito ouro e prata. Aliás, ele acumulou tanto ouro
que a Bíblia diz que a prata no tempo de Salomão não valia nada. Havia prata em Jerusalém como pedras. A prata não tinha valor nenhum, porque realmente havia ouro em abundância. Provi-me de cantores e de cantoras. Portanto, havia espetáculos musicais, cantores, festas, banquetes. Salomão tentou gozar a vida o melhor que pôde. E das delícias dos filhos dos homens, instrumentos de música de toda a espécie. E o peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano era de 666 talentos de ouro. Um número interessante. 666 talentos de ouro era o ouro que era trazido cada ano a Salomão, além do ouro que ele recebia através dos negociantes e do ouro que os governadores e os reis lhe ofereciam. Ora, um talento anda à volta de 34,27 kg. Fazendo as contas, 666 talentos dá a módica quantidade de 22.823 quilos de ouro por ano. Era o que Salomão recebia. Ou seja, quase 23 toneladas de ouro cada ano, além do ouro que lhe oferecia, que ele recebia através dos negociantes. Se fizermos as contas, eu estive a ver, o quilo do ouro, depende dos quilates, mas vá lá, uma média, o quilo do ouro anda à volta de 30.000 euros. Se for ouro de 24 quilates, poderá ir a 34.000 euros, o quilo de ouro. Agora é uma questão de fazer as contas. Multipliquem por 22.823 quilos. Salomão realmente foi o homem mais rico deste planeta. Nem o Bill Gates ou outro qualquer chega aos calcanhares. Ele viveu realmente, enfim, na opulência. Exagerou até. É verdade que ele foi abençoado por Deus. Deus também lhe prometeu que lhe daria riquezas, mas ele exagerou. Ele disse no meu coração: ora bem, eu te provarei agora com a alegria e com o prazer. Portanto, goza o prazer, mas eis que também isso era vaidade. E se alguém goza prazer nesta vida, Salomão com certeza que o gozou. Ele tinha 1000 mulheres, 700 mulheres e 300 concubinas. Não era da vontade de Deus que ele fizesse o que fez. Mas o que é certo é que no total Salomão tinha 1000 mulheres. Se às vezes viver com uma mulher não é fácil, imaginemos o que será com 1000, não é? Não quero ofender as senhoras, porque realmente o plano de Deus era que o casamento fosse maravilhoso, não é? O homem devia ser, no plano de Deus, o homem seria uma bênção para a mulher e a mulher uma bênção para o homem. O plano de Deus era que o casamento fosse realmente o céu na terra, fosse uma coisa maravilhosa. Mas realmente, se estas mulheres eram ciumentas, 1000 mulheres realmente não devia ser fácil. Salomão deve ter tido muitas dores de cabeça, não é? Não foi fácil. Mas não era da vontade de Deus que ele fizesse isso. Não era da vontade de Deus. Em Deuteronômio, se nós formos ao livro de Deuteronômio, ainda no livro de Moisés, no capítulo 17, versículo 17, Deus disse que quando o povo de Israel tivesse rei, que o rei não deveria multiplicar para si mulheres, nem deveria multiplicar prata nem ouro. Para quê? Para que o seu coração não se desviasse. E foi exatamente o que aconteceu com Salomão. As mulheres desviaram o coração de Salomão. Porque quase todas elas eram estrangeiras, não eram israelitas. Idumeias, Iteias, Sidónias, Filisteias, eram estrangeiras que adoravam deuses estranhos. Eram pagãs, eram idólatras. E Salomão, para agradar às mulheres, começou a construir templos
idólatras, templos pagãos, ao lado do templo de Salomão. Ao lado do maravilhoso templo que ele tinha construído para honrar e glorificar a Deus, ele começou a construir templos pagãos. E começou a acompanhar essas mulheres nesses atos idólatras. Portanto, é fácil compreender, as mulheres iam ter com ele, Salomãozinho, olha, constrói um templo para o meu Deus. Ele, para agradar às mulheres, lá ia, lá construía o templo e lá ia com elas, não é? Portanto, ele afastou-se do seu Deus. Diz a Sra. White que a salvação de Salomão esteve em risco. Ele afastou-se de Deus. Ele deixou de ser abençoado por Deus. Ele que teve paz no seu reinado, começou a ter opositores. Começou a ter falta de paz. Como sabemos, Deus disse-lhe até que o seu reino seria rasgado. Não no seu tempo, mas no tempo do seu filho, que foi o que aconteceu. No tempo do seu filho Roboão, o reino foi rasgado. Roboão ficou apenas com a tribo de Judá e 10 tribos se separaram e se revoltaram. Porquê? Por causa exatamente dos desvios de Salomão. Ele começou a oprimir o povo com impostos para manter a magnificência da sua corte. Portanto, Deus tinha avisado que quando o povo de Israel tivesse um rei, ele não devia multiplicar para si mulheres, nem prata, nem ouro, para que o seu coração não se desviasse. E foi exatamente o que aconteceu. E ele, depois de experimentar tudo isto, depois de experimentar todos os prazeres da vida, ele chega a esta conclusão. Nós conhecemos bem esta passagem. Em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 2. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Outras traduções dizem, tudo é ilusão, tudo é correr atrás do vento. Ele foi o homem mais rico da terra, ele experimentou todos os prazeres, ele construiu obras, coisas magníficas, festas, banquetes, mas chegou a esta conclusão. Tudo é uma ilusão. Tudo isto é correr atrás do vento. A verdadeira felicidade não está nisto, não está aqui. Isto é um aviso para nós, para os jovens, para todos nós. Os prazeres da vida não dão felicidade. Quantas pessoas são ricas, têm tudo e muitas vezes tentam o suicídio? Não se sentem satisfeitas. Sentem-se, portanto, vazias, frustradas. E Salomão realmente dá-nos esta lição. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade, tudo é vão. É a mesma coisa que correr atrás, como aquela criança que viu o arco-íris, ficou maravilhada com o arco-íris e decidiu correr em direção ao arco-íris. Quanto mais ela corria, mais o arco-íris se afastava. É o que acontece exatamente também com estas coisas. Nós corremos atrás delas, elas cada vez mais se afastam e chegamos ao fim, chegamos à conclusão que nada disto dá a verdadeira satisfação que nós pretendíamos. Então passei a contemplar a sabedoria, a loucura e a estultícia. E que conclusão é que ele chega? Leiam lá. Alguém quer ler? O que é que ele viu? Então vi eu que a sabedoria é mais excelente do que a estultícia. Estultícia é parvoíce, loucura, estupidez. Poderemos traduzir esta palavra, enfim, desta forma. Estultícia, parvoíce, tolice, estupidez. Então vi eu que a sabedoria é mais excelente do que a estultícia, quanto a luz é mais excelente do que as trevas. Salomão realmente foi um homem sábio. Nós conhecemos Salomão exatamente como um rei sábio. Diz em 1 de Reis, capítulo 4, versículo 32 e 33, diz que Salomão disse 3.000 provérbios e foram os seus cânticos 1.005. Também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que nasce na parede. Também falou dos animais e das aves e dos répteis e dos peixes. Era um estudioso da natureza. Ele sabia que a natureza tinha sido criada por Deus. E ele estudava Deus também através da natureza. Ele era um admirador, um estudante da natureza. E ele falou sobre isto também. Ele escreveu provérbios, ele escreveu cânticos. Nós sabemos bem os livros que Salomão escreveu, conhecemos bem. O livro de Provérbios, de Salomão. O livro de Eclesiastes, que é o livro sobre o qual estamos a falar. E o livro Cântico dos Cânticos, Cantares de Salomão, um livro maravilhoso, que relata o amor romântico entre um homem e uma mulher, mas que é símbolo também do relacionamento entre Cristo e a sua igreja. Portanto, estes 3 livros foram escritos por Salomão. E vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão e de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. A fama de Salomão chegou longe e os reis e governadores vinham visitar Salomão, queria conhecer Salomão e conhecer o Deus de Salomão. Uma delas foi a rainha de Sabá. A rainha de Sabá veio lá da Etiópia,
O Sabá era ali, enfim, no sul do Egito, naquilo que é hoje a Etiópia, o Sudão, aquela zona ali, era a sul do Egito. E a rainha de Sabá faz aqueles quilómetros todos para ir visitar Salomão, para conhecer a fama e a glória de Salomão. E o que é que ela diz? Quando chega lá, depois de ver tudo aquilo que viu, ela diz que nem lhe tinham contado metade. E ela, é interessante, se vocês forem ler, ela honra Salomão e honra o Deus de Salomão. Salomão, portanto, glorificava a Deus através da sua grandeza. Ainda antes do período em que ele se afastou. Isto foi antes de ele ser afastado. Ele chega à conclusão de que realmente a reputação é o mais importante. Ter um bom nome é melhor do que muitas de riquezas. E o ser estimado é melhor do que a riqueza e do que o ouro. Não vale a pena ter muito dinheiro, ter muitas riquezas, se não temos um bom nome e se não somos estimados. E ele termina o livro, eu estou quase a terminar, ele termina o livro com vários conselhos. Este é o conselho aos casados. Ele diz, goza a vida com a mulher que amas. Está escrito em Eclesiastes 9, capítulo 9, versículo 9. Goza a vida com a mulher que amas. Todos os dias da tua vida vã, os quais Deus te deu debaixo do sol. Todos os dias da tua vaidade. Porque esta é a tua porção nesta vida e no teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Goza a vida com a mulher que amas. É o que ele diz aos casados. Aos jovens, ele tem outro conselho também muito conhecido. Ele diz, lembra também do teu Criador nos dias da tua mocidade. Antes que quê? Antes que venham os maus dias e tu chegas à conclusão que não tens satisfação na vida. Lembra o teu Criador. Jovens, prestem bem atenção a este versículo de Salomão. Lembra também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles satisfação. Agora pedi ao Pedro que lesse, portanto, Pedro Melo, já tinha falado com ele, que lesse capítulo 8, podes vir aqui, Pedro, aqui à frente ao microfone, capítulo 8, versículo 12 e 13 de Eclesiastes. Pode ser mesmo? Não, pode ser aqui. Eclesiastes, capítulo 8, versículo 12 e 13. De Eclesiastes 12 e 13. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes, podem acompanhar, e os dias que lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Mas o perverso não irá bem, nem prolongará os seus dias, será como a sombra, visto que não teme diante de Deus. Obrigado, Pedro. Portanto, isto é o conselho que Salomão dá neste capítulo, não é? Ainda que o pecador faça mal 100 vezes, ele não será, portanto, abençoado. Abençoado é aquele que faz a vontade de Deus. E ele termina o livro de Eclesiastes desta maneira. É assim que Salomão termina o livro. De tudo o que se tem ouvido, ou seja, de tudo isto, a conclusão é esta. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Ele podia falar por experiência própria, ele podia falar e podia dizer isto, porque ele experimentou tudo. Ele experimentou tudo o que há nesta vida. Prazeres, delícias, riqueza, tudo. E ele chega a esta conclusão e é assim que ele termina o livro de Eclesiastes. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porquê? Porque Deus há de trazer ao juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. É assim que Salomão termina o livro de Eclesiastes. Mas nós não vamos terminar, tenho mais meia dúzia de slides, e vamos continuar. Portanto, o segredo da verdadeira felicidade está em quê? Na obediência. A obediência a quê? À lei de Deus, aos mandamentos de Deus. Está aqui a verdadeira felicidade. Não está nas outras coisas que Salomão experimentou. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei, esse é feliz. Está escrito em Provérbios, escrito também por Salomão, no livro de Provérbios, capítulo 29, 18. O que guarda a lei, esse é bem-aventurado.
O que guarda os mandamentos de Deus, esse é feliz. E agora aqui uma citação da Sra. White, no livro Conselhos aos Professores, Pais e Estudantes. Alguém quer ler? Agradecia que alguém, um jovem, talvez, ler em voz alta. Querem ler? Alguém? Então leio eu. Que Deus é o nosso Deus. Ele governa o seu reino com diligência e cuidado. E construiu uma cerca de proteção, um muro. Que muro é esse? Os 10 mandamentos. Em torno dos seus súbditos, a fim de os preservar dos resultados da transgressão. Exigindo a obediência às leis do seu reino, Deus dá ao seu povo saúde, felicidade, paz e alegria. Ou seja, os 10 mandamentos é uma cerca que nos protege. E esta cerca, este muro, que preserva e protege, preserva os filhos de Deus, na obediência a estes mandamentos, as consequências serão estas: saúde, felicidade, paz e alegria e a certeza da vida eterna. Que não está aqui, mas poderemos acrescentar. A certeza da vida eterna. A lei de Deus é eterna. Há quem diga, mas a lei de Deus foi abolida. Os 10 mandamentos foram abolidos quando Cristo morreu na cruz. Nós sabemos que isso não é verdade. O próprio Jesus disse, não penseis que vim destruir a lei aos profetas. Eu não vim anular, não vim abrogar, mas vim cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem o jota ou um til se tirará da lei, sem que tudo seja cumprido. Isto disse Jesus. A lei não foi abolida. Alguém na assistência quer ler Salmo 117, versículo 7 e 8? Agradecia que alguém, um jovem, ou um adulto, ou um irmão de igreja, ou irmã, quisesse ler Salmo 111, versículo 7 e 8. Ler em voz alta, por favor. Ok? Muito obrigado. Muito obrigado pela leitura destes versículos. A lei de Deus, os 10 mandamentos. O próprio Jesus disse em São João, capítulo 14, versículo 15. O que é que ele disse? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se amamos a Cristo, quem ama a Cristo, guarda os seus mandamentos. Tu estás perto ao Senhor e todos os teus mandamentos são a verdade. Acerca dos teus testemunhos, soube desde a antiguidade que os fundaste para sempre. Os testemunhos, os mandamentos de Deus existem para sempre. Porque são o fundamento do seu reino. São a constituição do seu governo. Nós aqui em Portugal temos a Constituição da República. As leis de Portugal submetem-se à Constituição. Portanto, a Constituição do governo de Deus é a lei dos 10 mandamentos. A lei do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Estou mesmo a terminar. A lei de Deus não salva, mas é um sinal externo de salvação. Porquê? Porque a lei é perfeita e nós somos imperfeitos, somos pecadores. E se tentarmos sozinhos guardar a lei, chegaremos à conclusão que não conseguimos. Falhamos a cada dia, a cada momento falhamos. Porquê? Porque é a nossa natureza pecadora. Sozinhos não conseguimos. E aí precisamos de Cristo. O próprio Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Nós sabemos, por sermos pecadores e falíveis, sabemos que o que nos salva é a graça de Deus. A maravilhosa graça de Deus é que nos salva. Se não fosse a graça de Deus, estávamos perdidos. Porque não conseguimos cumprir a lei. A graça de Deus, o sacrifício de Cristo na cruz é que nos salva. E nós aceitamos essa graça pela fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Portanto, se estarmos salvos e se aceitarmos Cristo como nosso Salvador, agora Ele vai nos dar poder e força para praticarmos a lei, para praticarmos os mandamentos. Porque Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Portanto, como o slide anterior, por favor, desculpa, João, eu aqui não consigo pôr, slide anterior. Eu aqui não consigo. Não, era mais para a frente, deixa lá. Pois, é aqui. A lei de Deus não salva, mas é um sinal externo de salvação. O próprio Jesus
Nós conhecemos esta passagem nos Evangelhos, quando ele no último dia fala àqueles que se perdem e àqueles que se salvam. Ele diz: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado. E há aqueles que praticaram a iniquidade, o que é que ele diz? Nunca vos conheci. Nunca vos conheci porquê? Vós que praticais a iniquidade. Vós que não cumpris a lei. Vós que não, portanto, não praticais aquilo que está escrito nos meus mandamentos. Afastai-vos, nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Portanto, a lei de Deus não salva, mas é um sinal externo da salvação. Somos salvos pela graça. Portanto, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, portanto, a pôr em prática, portanto, aquilo que está escrito na sua palavra. Que Deus abençoe toda a Igreja do Barreiro e todos aqueles que nos estão ouvindo pela internet. Que o Senhor nos acompanhe durante o resto deste dia de sábado e durante esta semana. É o meu desejo esta manhã. Amém. Nosso